Gemini Said. Com certeza. Aqui está a versão da narrativa adaptada para o português, mantendo o estilo literário, a fluidez e seguindo rigorosamente todas as suas instruções, como o uso de números por extenso e a ausência de símbolos. Os fragmentos de George N.Y. A luz do amanhecer começou a se infiltrar pelas frestas das janelas, trazendo consigo o frescor de um dia que acabava de nascer. No pequeno apartamento, Fátima espreguiçou-se suavemente, com o olhar voltado para a porta do quarto de Sueli. Um ruído baixo a fez soltar uma risadinha provocante ao ver a amiga finalmente aparecer. Ela exclamou que a Margarida finalmente resolveu dar as caras, achando que ela jamais sairia daquele quarto. Fátima falou baixo para não acordar Jorge, que dormia profundamente, mas não deixou de comentar que a madrugada pareceu ter sido muito animada. Sueli sorriu e perguntou, com um toque de ironia, se o barulho tinha sido tão alto assim. Fátima confirmou que certamente foi, afirmando que o som poderia ser ouvido do outro lado da cidade. Sueli soltou um suspiro de cansaço, expressando sua insatisfação com os horários de Jorge. Para ela, ele deveria chegar mais cedo, em vez de bater à porta apenas de madrugada, vindo diretamente da boate. Fátima rebateu imediatamente, dizendo não acreditar que a amiga estivesse reclamando de um homem bonito que atravessava a cidade, vindo de Copacabana no meio da noite, apenas para ficar com ela. Fátima brincou dizendo que gostaria de ter uma sorte tão ruim quanto aquela. Apesar de se sentir incomodada com o mistério que envolvia namorado, Sueli sentia uma gratidão secreta por ter encontrado um homem do gabarito de Jorge. No entanto, a angústia de não saber onde ele estava às 4 horas da manhã era um peso constante. Sueli lembrou a Fátima que o pior não era o mistério, mas sim a certeza de saber exatamente onde Armani, o namorado de Fátima, estava naquele horário, dormindo em sua própria casa, ao lado da esposa. Fátima começou a refletir sobre a profundidade daquela relação. O namoro com Jorge completava apenas um mês e ela confessou que não sabia quase nada sobre a vida dele, se tinha pais, animais de estimação ou onde morava. Quando Sueli questionou qual era o nome completo dele, Fátima respondeu apenas Jorge. A resposta causou espanto em Sueli, que perguntou se a amiga estava tentando encontrar um parceiro ou abrir um crediário, de tantas informações que pareciam faltar. A manhã seguiu com situações inusitadas. Ao perceber Jorge mexendo em sua carteira, Sueli o questionou se ele estava bisbilhotando suas coisas. Jorge negou, perguntando se aquela carteira era mesmo dela, alegando que a tinha pegado no bolso de sua própria calça. Sueli desculpou-se, dizendo que pensou que aquela calça pertencesse a outra pessoa. Quando Jorge quis saber a quem ela se referia, Sueli mencionou o nome de Jorge Ney. Imediatamente, Jorge demonstrou desprezo pelo nome e pediu que ela nunca mais o repetisse. Ele sentia como se tivesse dormido com uma mulher e acordado com outra, tamanha era a confusão. As coisas se complicaram quando Sueli notou que Jorge ainda não tinha abandonado o cigarro, como havia prometido. Ele se defendeu dizendo que o cigarro é que não queria largar dele. A decepção ficou clara no rosto de Sueli, que começou a sentir que aquele Jorge Ney era um homem repleto de mentiras. Enquanto isso, no estabelecimento do Sr. Chalita, os dramas do café da manhã também se desenrolavam. Um cliente chamado Renan exigia que sua omelete fosse tostada por fora e macia por dentro, mas jamais crua. O Sr. Chalita explicou que no Líbano todas as omeletes eram daquele jeito, mas Renan insistia em seu desejo específico. A vida daqueles personagens era um emaranhado de problemas sentimentais e familiares. Armani, passando por um momento difícil após ser expulso de casa pela esposa, buscou consolo em Fátima. Ele se descreveu como um homem sem teto, sem família e, agora, sem sequer uma omelete para comer. Fátima, comovida, decidiu que cuidaria dele, embora mal soubesse como quebrar um ovo corretamente. A chegada repentina de uma jovem chamada Bia virou o mundo de cabeça para baixo. Bia afirmou ser filha de Jorge Ney. A notícia caiu como uma bomba para Sueli e Fátima. Jorge tentou-se explicar, mas parecia que o tempo para justificativas havia acabado. Ele admitiu que Bia era, de fato, sua filha, uma realidade que ele mesmo parecia custar a acreditar. Sueli ironizou a situação, dizendo que, se ele não sabia como aquilo aconteceu, ela poderia explicar detalhadamente como a união de um homem e uma mulher resulta em uma nova vida.
Em outro momento, Armani tentou retomar sua rotina, mas enfrentou a resistência de Fátima. Ela se recusava a deixá-lo entrar porque ele ainda lhe devia dinheiro. Cenas cômicas se sucederam quando Armani se viu obrigado a circular pela rua enrolado apenas em uma toalha, tornando-se motivo de piada de toda a vizinhança. Por fim, apesar de todos os mal-entendidos e confusões, eles buscavam encontrar valores humanos e conexões verdadeiras. As mágoas iam se dissipando através da tolerância e de risadas leves, provando que, mesmo em meio ao caos, o afeto sempre encontra um caminho. Gostaria que eu continuasse a história explorando algum desses personagens em específico, ou prefere que eu crie um novo capítulo para esta trama?